o atleta de alto nível tem que ter essa constância, essa disciplina. Eu acho que são os pilares básicos ali. E se você não tiver essa disciplina, primeiramente, de querer estar ali, de querer fazer o seu melhor ali todos os dias, você vai escorregar alguma hora. E essa escorregada vai fazer diferença lá na frente. As marcas não levam o atleta só porque ele é atleta, ele leva por causa dos valores. A nossa geração, que foi campeã olímpica, era taxada como amarelona, né? Salve, salve, queridíssimo George! Salve, salve. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Não sei se você viu que eu tô num nível abaixo aqui, Hoje né? você tá mais baixo. Como eu sei que eu vou tomar vários blocos, eu já tô abaixo. Ah, entendi. Você ia ter que fazer uma piadinha, né? Não, aquelas clássicas que ninguém ri, né? A entrevistada foi gentil. Foi gentil e riu, né? Exatamente. Você já não ri mais, né? Não, eu só espero. Você ri de maneira protocolar, né? Protocolar, tudo bem. Carol Gattaz, seja bem-vinda. Muito obrigada. Medalhista olímpica, ex-jogadora de vôlei. Teve que ser, né, Carol? Tive que ser, infelizmente. Carol, prazer recebê-la aqui. A gente adora, né, quando tem atleta, ex-atleta, porque acho que tem tanta história. Mas eu queria começar te perguntando assim, e aí, que avenida tá abrindo pela frente agora? Então, bom, acho que várias, né? Eu espero que várias, né? Eu falo que infelizmente, eu parei de jogar vôlei, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz, obviamente, de ter, acho que cumprido, né, o meu papel ali como atleta, mas eu também gostaria muito de viver o que eu acho que eu tenho para viver agora, né, que é essa nova vida, nova fase, novos desafios, né, principalmente aí nesse mundão, e estou ainda aberta a possibilidades, obviamente, pensando em algumas coisas, recebendo convites, ainda bem. Então, estudar essas possibilidades aí agora com calma. Né? Ainda com contrato com praia, né? Ainda com contrato. Ainda tenho mais 1 mês, 2 meses ali para ficar com eles. Então, teoricamente, ainda não sou aposentada, né? Ainda tenho contrato, mas já pensando aí no futuro, que sempre é bom, né? Sem dúvida. Diga, George. Eu só ia dizer o seguinte, é uma honra, né, te receber aqui. Não, obrigado. Uma baita, por quê? Obrigado. Por toda a trajetória, né? E quantos atletas a gente já recebeu aqui e que todos comentam, né, algo que é muito comum, né, e que nem sempre os fãs sabem, que é uma rotina extremamente desgastante, com muito sacrifício, né? Muito. Principalmente quando a gente fala do atleta de alta performance que tem uma carreira longeva. Olhando tudo isso assim, quando você faz agora a volta do filme da sua carreira, que ainda você não está aposentada, mas quando você volta o filme da sua carreira, por todas as pessoas que você conviveu, por tudo, o seu olhar assim, quais são os pilares-chave para uma boa gestão de carreira de um atleta nos tempos atuais? Olha, eu acho que são vários, né? Principalmente agora. Eu falo que eu venho de uma geração um pouco anterior, né? Antiga. Eu peguei praticamente 3 gerações do vôlei e eu passei por muitas coisas. Eu acho que hoje em dia, vamos dizer assim que, óbvio, o atleta de alto nível tem que ter essa constância, essa disciplina. Eu acho que são os pilares básicos ali. Não só, eu falo que, óbvio, todas as pessoas deveriam ter essa disciplina e essa constância, mas não é todo mundo que consegue ter. E o atleta é muito isso, precisa ter esse comprometimento com o corpo, com a saúde, com a alimentação, obviamente. Eu acho que esses pilares nos transformam e têm essa base muito forte, né? Então, eu acho que todos esses anos, esses são importantíssimos, que a gente não pode nunca negligenciar. E eu acredito que agora, mais do que nunca, tem que também ter essa disciplina de tentar conquistar e tentar entender o que a gente vai querer dos próximos passos, né? Que também vai ser importante. Então, eu acho que esses pilares nos transformam para esse tipo de vida pós-carreira também. Você falou que constância, disciplina... Constância e disciplina, para mim, eu acho que são chaves. Assim. É o básico do básico. É o básico do básico, que eu acho que é muito, que a gente tem que focar muito, né? Porque... óbvio, o atleta de alto nível é uma coisa que você tem que abdicar de muita coisa. E se você não tiver essa disciplina, primeiramente, de querer estar ali, de querer fazer o seu melhor ali todos os dias, você vai escorregar alguma hora. E essa escorregada vai fazer diferença lá na frente. Né? Que eu falo que a gente, né, todo atleta ou toda pessoa que gosta de esportes, por exemplo, sonha em ser uma atleta olímpica. Ok. Mas
como que a gente vai fazer para chegar a ser uma atleta olímpica? Que é a disciplina. Que eu falo que essa disciplina a gente não pode abrir mão nunca. Porque qualquer escorregada, o que você vai fazer com esse caminho que vai fazer a diferença lá na frente, né? Eu falo que eu, por exemplo, eu tive uma fase que eu negligenciei isso. E eu não consegui realmente ir para as Olimpíadas. E depois, mais para frente, eu percebi, não que eu estivesse focando, porque até na minha idade, na época, eu não entendi, não esperava que eu fosse ser convocada novamente, mas eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu falei, poxa, eu preciso virar a chave, porque eu tô ficando mais velha, eu tô ficando mais experiente, meu corpo precisa de mais saúde, mais reforços. E aí eu pensei nesse lado mais atleta, que eu já era atleta, mas eu fiquei mais disciplinada. E nessa disciplina foi onde eu consegui realizar meu sonho, que foi ir para as Olimpíadas. Aí o Zé, acho que percebeu acho isso. Que era, né? Eu ia falar, também às vezes é convencer o Zé, né? E essa constância, né? Porque eu falo que a disciplina a gente tem que ter, e a constância também, porque eu falo que eu cheguei aos 44 anos, se eu não tivesse essa constância, pode ser que eu tivesse desistido bem antes. Então, assim, isso depende muito, eu falo que depende da pessoa, depende dos seus objetivos, mas para mim esses dois pilares são Sabe por que eu trago isso? Pelo seguinte, porque a gente, até um dos episódios, a gente estava conversando com a Rafaela Pimenta, né? Agente de atletas, né? Inclusive do Haaland, né? Sim. E ela estava comentando que, e até foi uma das nossas perguntas, do quão complexo é ser um atleta de alta performance nos dias atuais. Porque, por exemplo, você trouxe disciplina e constância. Mas o atleta hoje tem que pensar nas marcas que transitam no entorno. É rede social, né? Até a Dani, né, Schneider, ela falou assim, o atleta, ele é atleta, ele não é influenciador. Mas tem tudo isso girando em torno. É realmente mais complexo, a partir desses dois pilares que você você trouxe, é mais complexo ser um atleta hoje de alta performance, considerando tudo que transita? Com certeza. Porque hoje o atleta, eu acredito que o atleta não é só mais uma marca, né? As marcas não levam o atleta só porque ele é atleta, ele leva por causa dos valores, pelo compromisso também. E isso a gente tem que ter em mente. Eu falo que se um atleta, uma marca vai querer me contratar como uma atleta que representa aquela marca. Então, quais os valores que eu vou demonstrar? E isso eu tenho que demonstrar, óbvio, o atleta não tem como negligenciar isso, porque a gente está ali no dia a dia. Não tem como eu não ser uma pessoa que as pessoas não conheçam, porque eu estou ali fazendo meu esporte, então vai ser aquilo. Eu estou exposta, exatamente. Mas com certeza é muito mais complicado, porque você não pode dar um vacilo. Você tem que estar representando aquela marca. As pessoas vão entender que aquela marca está ligada a você pelos seus valores, pelo seu compromisso, por tudo que leva aquela marca. Então, para mim, é muito mais complexo e a gente tem que ter muito mais responsabilidade para isso. Eu venho de uma época que a gente mexia com TV, né? A gente não tinha redes sociais, quando a gente viajava para fora, a gente não conseguia nem falar com os nossos familiares muito. E agora as redes sociais nos conectam ali com as pessoas no mesmo segundo, né? Então a gente tem que ter muito mais preocupações também fora de quadra, fora do âmbito que a gente vive ali como atleta, que também é muito importante para a gente, né? Porque eu estou falando aí de atletas, né? A Dani, que é da Rebeca, né? A Dani Schneider, que é da Rebeca. São atletas que conquistaram o mundo e hoje são importantíssimos para o esporte brasileiro, né? E para marcas também. Então, eu acho que isso é mais do que importante para a gente. Entender o quanto antes, obviamente, seria perfeito não só para o atleta, mas como para as marcas também, né? Você falou uma coisa interessante, cara. Você falou, eu vivi 3 gerações de vôlei ali, né? E as 3 melhores da história, se a gente pode dizer assim, né? Você começou a viajar o quê? Você estava em 1995, por aí? Você estava o quê? Com 13, 14? Não, antes disso. Não, eu... Viajar como atleta? Como atleta. Não, a primeira viagem internacional que eu fiz como atleta foi para o Mundial de 98. 98, tá. Isso, tá. Que era totalmente diferente de agora, né? E aí, o que foi mudando ao longo do tempo e como você mesmo foi se adaptando a isso? Porque vai vindo... É uma geração, né? Até o Zé e o Bernardinho, que também estão ali, né? Ficaram essas gerações todas, eles comentam muito isso, quanto mudou a relação com o atleta e tudo mais. Mas como é que foi para você, jogando, ter que se adaptar a isso? Cara, isso é muito interessante, porque você imagina, ainda o Zé, o Bernardinho, ainda
pegaram a geração ainda antes disso, né? Então, imagina, eles iam para fora, acho que não conseguiam nem falar por telefone quase, né? A gente já conseguia falar por telefone. Aí depois a gente foi pro computador, aí faz MSN, né? ICQ naquela época. Rolava umas conversas. O chat online dava pra ter. Momento nostalgia. Exato, momento nostalgia. ICQ, Depois foi melhorando o meio de comunicação e hoje em dia a gente tem na palma da mão o nosso celular. Na época, em 2008, 2012, a gente não tinha celular ainda com câmeras, não entendeu? Era aquele que escrevia. Então, eu acho que como atleta, o principal que eu vi essa mudança toda foi a cobrança e a lidar com os nossos defeitos, nossos medos, as derrotas principalmente, né? Porque essa cobrança vinha e vem ainda em forma mais direta, né? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A nossa geração que foi campeã olímpica era taxada como amarelona, né? Que a gente não ganhava título. Mas isso aí era feito por meio da mídia. Então a gente via nos jornais, na TV. E tá tudo bem. Ninguém chegava pra gente e falava, você é amarelona e não sei o quê. E ok, então a gente ia pra casa, obviamente ficava com aquilo na cabeça, porque a mídia estava trazendo, mas não ficava aquilo ali todo dia martelando na nossa cabeça. Não era então, a palma da mão, né? Exatamente. Hoje em dia não. Hoje em dia você joga um jogo, você jogou bem, nossa, melhor jogadora do mundo, extraordinária, tem que ir pra seleção. No outro jogo, 3 dias depois, você jogou mal, pior do mundo, você se jogou aposenta. mal não, o time ganhou, o time perdeu, vai. Não, isso, o time ganhou, o time perdeu. Não mas é assim a sua análise, não é uma análise assim do atleta. O time ganhou, o time perdeu, mas assim, sempre tem aquelas jogadoras que eles vão lá e fuzilam ela. Então assim, eu acho que o mais importante, que eu acho que também veio junto com essa tecnologia, foi nós prestarmos mais atenção no mental. Que era uma coisa que a gente tinha, mas não era tão constante e talvez nem tanto perceptível. E hoje em dia a gente vê o tanto que é importante isso para um atleta, né? Porque eu falo que um atleta sem a saúde mental hoje não consegue performar. Então, é uma das doenças que a gente fala que é um dos problemas. Então, eu acho que essa foi a mudança, de tentar perceber e tentar não, obviamente, se deixar levar por essas coisas que a gente sabe que são inevitáveis, mas a gente também tem que saber lidar, né? Você acha que o atleta às vezes perde foco, coisa assim, por conta dos aparelhos celulares ou de estar conectado? Você acha que tem isso também? Dependendo como ele usa, tem. Eu acho que sim. Porque hoje em dia, na palma da nossa mão, a gente tem informações a todo momento, né? Então, obviamente, se ele está ali vendo uma coisa que não tem nada a ver ou que não é meio focado para o que ele vai fazer, por exemplo, no jogo, pode ser que distraia. Ou também pode ser que ele também está querendo distrair porque... É uma maneira de concentrar. Exatamente. É uma maneira também de tirar aquela pressão um pouco do jogo, né? Mas aí depende... É muito de cada um, assim. E, obviamente, também o celular tem muitas coisas boas. Você pode pesquisar, você pode ler livro. Então, assim, é muito... Depende, acho que, de atleta para atleta. É como você vai usar, né? No fim Exatamente. No fim das contas, é como você vai usar. Tem gente que adora, ouve uma música ali, né? Vê dancinha no TikTok e tá se concentrando pro jogo, né? Então, é muito difícil. Principalmente, eu falo que, principalmente, a nova geração. As meninas mais novas já estão acostumadas a ficar mais no celular e a se concentrar por ali, né? Até porque elas viveram um período de formação como atleta que o celular talvez fosse para muitos a válvula de escape de solidão de família, de um monte de coisa. Né? Total. E isso né? Hoje a gente se aproxima da família muitas vezes pelo FaceTime, né? Pela câmera. Então, eu falo... E antigamente a gente não tinha. E a gente não tinha noção do que era fazer isso. Então, a gente não sentia falta. Hoje em dia, esses novos atletas sentem, né? Você trouxe aí tem todo um lance de gerações, né? Uhum. Voltando ao lance de carreira. Quando você começou, você teve, ao longo da sua carreira, pelo menos, um suporte em relação... Carol, sua carreira, na média, vai até aqui. Você precisa de cuidar dos seus investimentos, tem que pensar no seu pós-carreira, tudo. Uhum. Você teve esse tipo de suporte ou não? E as novas gerações já têm esse tipo de suporte? Eu vou te falar que no começo eu não tive. Eu tinha a base mesmo da minha família, né? Claro que com o passar dos anos a gente vai entendendo
o que a gente ganha, os valores, você vai entender, você vai ficando mais velho, você vai lendo mais, você vai entendendo. E depois de um tempo eu tive e tenho até hoje uma consultoria financeira, a parte mental também, então, né, através de terapia e tudo mais. E toda essa parte nutricional, médica do esporte. Então, você vai criando essa base, né? Eu criei muito essa base, mas coisas que antigamente não tinha tanto. Hoje em dia é acessível para todo mundo. E eu acho, assim, foi uma coisa que eu falo muito, que os novos clubes, né, os clubes mais que estão na elite, no topo, já estão com isso muito avançado. Mas tem alguns que ainda não estão. E ainda falta isso. Então, essa equipe multidisciplinar que a gente fala, né, que cuidar da nutrição, cuidar do sono, que é muito importante. Antigamente a gente não prestava muita atenção nisso, né? A parte financeira também, porque eu falo, nossa vida é muito instável. Então, por exemplo, hoje contrato de um ano. No contrato de um ano, você está bem, ótimo, você está ganhando bem. E se você tiver lesão? Muita gente tem lesão nova, como que você vai fazer? Então, isso tudo é muito importante, principalmente essas pessoas que vêm te ajudar. Óbvio que você tem que saber quem vai te cercar, saber ter os bons profissionais, e isso, obviamente, nesse mundo também é desafiador, porque você não sabe quem está chegando. Mas eu, particularmente, tive bons consultores e conselheiros que puderam me ajudar aí nessa minha carreira, né? Nessa minha trajetória. Mas foi algo assim que você foi buscando, pelo menos na sua geração? Não veio do clube. Isso. Não veio do clube. Ah, tá. Não Você foi do buscando. Clube. Fui buscando. Hoje não. Hoje os grandes clubes já têm isso à disposição da atleta ou do atleta. Sim, essa parte multidisciplinar da saúde, os clubes têm. Sim. E sempre tiveram, mas não tanto. Não tão é específico, não tão específico. Assim, né? Exato. Hoje em dia é muito mais individualizado. Antigamente era mais geral, né? Mas sempre era que com lá esse tinha cuidado. uma nutricionista fazia um cardápio que, vamos dizer, era para todo mundo. Teoricamente sim. Você até fazia uma consulta, mas basicamente você ia ver o cardápio da sua colega, era a mesma coisa. Então, assim, e você tem que ter essa coisa individualizada, né? Não só na parte nutricional, mas hoje em dia a gente entende que até corporal, até fisicamente. Porque não dá para óbvio, né? Um time de vôlei, você vai pegar um treino, são 14, 15 jogadoras, não tem como também você lidar uma por uma, né? Mas se você tem que saber o que aquele atleta ou aquela pessoa precisa naquele momento. Você tem que ver como que é a fisiologia, quais os problemas que ela tem. Posição que joga, vai ser diferente. Posição que joga, quais os problemas que ela já tem de lesões, a idade. Então, tudo isso vem de poucos anos para cá, mas que eu vejo que vem melhorando. Mas eu falo que quanto mais o voleibol foi se profissionalizando, mais a gente vem melhorando essa parte toda, nessa questão. Né? Isso, nesses pontos, mas a questão também assim, de carreira, em termos de direcionamento, de cuidado e atenção com seus investimentos, com a grana que ganha, com as marcas que se aproximam, já tem um cuidado que também já parte do clube, ou ainda é algo muito individual das atletas, de, por exemplo, você ali, de repente conversando com elas, eu tô fazendo investimento aqui, eu tô cuidando da minha carreira aqui, porque é instável, tal. A conversa já é algo mais institucional ou é ainda muito individual? É muito individual ainda. Tá. Porque o clube mesmo não oferece isso. O clube te dá o contrato e ele quer você jogando. Ele quer a performance esportiva. Né? Exato, a performance esportiva dentro de quadra. Ele quer resultado. Obviamente, esses resultados já vêm com as marcas dos clubes, né? Os nossos patrocinadores. Ou seja, claro que nós temos que performar por causa do clube. Então, eles dão esse suporte. Agora, tem o lado do empresário. E o empresário, alguns têm esse combo que a gente fala, né? Que te direciona. Por exemplo, financeiramente, pode te ajudar ali a comprar um apartamento, fechar um contrato fora. E tem também a nossa assessoria, que hoje em dia, antigamente não tinha tanto, mas hoje a nossa assessoria trabalha e faz isso, né? De conectar as marcas fora os nossos patrocinadores para trazer, para a gente fazer exatamente isso. Nós não somos influenciadores, mas ao mesmo tempo nós somos. Porque a gente também expõe as marcas e isso também faz parte do nosso trabalho. Tem um grupo de seguidores, Exato, de fãs, exatamente. E esses seguidores acompanham, né, a atleta Carol Gattaz ou os atletas, porque gostam daquele atleta. Talvez hoje em dia as redes sociais veio a favor disso por um lado, porque eles não conectam a gente só como atleta, porque antigamente a Carol Gattaz joga vôlei,
Mas se a Carol Gattas fora de quadra? O que ela come? O que ela faz? O que ela veste? Onde que ela deposita seu dinheiro? Onde ela faz esses investimentos? Então, isso tudo é muito importante relacionado com as marcas que a gente também traz com a gente. E isso tudo a gente não consegue fazer enquanto a gente está jogando. Então, precisa de uma assessoria, de um empresário. E os clubes, na parte dele, mais direcionada mais para performance e os patrocinadores próprios do time. E a Carol agora, quer olhar, e você olha e fala o quê, Carol? Putz, queria pensar em ir para a área técnica, queria ir para uma área de gestão, queria fazer eu mesmo, minha trilha, meu caminho. Ela deu uma respirada agora, hein? Não, é que essa é uma pergunta super tranquila e fácil, né? Ela fez... Estamos aqui, sessão terapia agora, Carol. Não, você sabe porque, assim, é uma das coisas que a gente mais pensa, né, obviamente, quando a gente para de jogar, pensando, né? É turbilhão. Assim. É, um turbilhão. E eu falo que eu ainda não que não tenha caído minha ficha, porque caiu. Eu tô muito bem resolvida em parar de jogar. Mas no próximo passo, o que fazer, né? Nada de área técnica de vôlei, assim, esquece. Todo mundo pergunta, você quer ser técnica? Você quer ser treinadora? Não quero, gente. Não quero estar dentro de quadra, porque é a mesma rotina que nós atletas, entendeu? Igualzinho, não muda nada. E hoje em dia, exatamente o que você falou, né? Eu quero ter meu tempo, eu quero ter minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu quero trabalhar também com marcas, eu quero fazer minhas palestras, eu quero... Também, agora, posso ser uma influenciadora, né? De marcas. Então, eu quero trabalhar nesse fora quadra, né? Nesse pós-carreira, nesse fora, tá ali dentro desse ambiente do esporte, mas dentro do esporte, né? Eu falo que a gente, como atleta, nós temos várias oportunidades ali que, se bem trabalhadas, né? Nós temos muito a adicionar para qualquer espaço, para uma empresa, para uma gestão, pro corporativo, né? Que a gente fala, até para o meio do esporte. E eu gosto de gestão. Eu não sei aonde eu caberia ali, até porque eu nunca fiz, mas eu acho que é um olhar que eu tenho bastante, porque eu acho que a gente pode adicionar muito nessas gestões, principalmente de clubes, né? Então, eu acho que eu vejo muita coisa legal, assim, muito espaço, mas ainda, até na comunicação também, né? Que eu gosto. Vai bem. Vai bem. Falo pra caramba. Sem problema nenhum. Mas eu acho que são algumas oportunidades que eu espero que apareçam algumas coisas legais agora. Carol já está convidada, 11 de maio, Fórum Máquina do Esporte, tá, Carol? Olha, aqui em São Paulo, certeza. na Teremos você lá. Se estiver por aqui, com certeza. Paulo, não vou estar, mas com convite, exatamente, com convite eu posso vir. E talvez em agosto, se quiser, vai ter mais uma edição do curso da máquina com a SPM também, de Sports Marketing, né? Sport Business. Então a gente fala um pouquinho de tudo. O Bruno Fratos participou um pouquinho com a gente na edição, na primeira que teve, mas agora em agosto tem. Então, me interessa muito. Se quiser para essa área de gestão, ajuda a abrir um pouquinho. Quero, demais. A ideia e os horizontes. Eu aí no próximo ela dá aula. Exato. Pronto, já tá resolvido. Quem sabe, né? Mas super me interessa. Não, e aí uma coisa dentro disso que você trouxe, né, e que o Eric abordou muito bem, essa questão toda dos próximos passos. Uhum. E aí você até falou, eu estou bem resolvida na questão como atleta do fechamento da minha carreira. Esse processo, ele também é muito complexo, até que você, de uma maneira consciente, né, física, mental e espiritualmente, você tome a decisão. Esse processo é complexo? É muito. Acredito que é muito complexo. Eu falo que eu fui por um caminho diferente, né? Quando eu decidi que eu ia parar de jogar definitivamente, foi agora, eu tô praticamente vindo de uma lesão. Então, para mim, foi um pouco mais fácil a minha decisão, porque é uma decisão que eu tomei baseada numa lesão que eu vi que não ia mais performar. Pra que eu vou fazer isso comigo? Né? Exato. Pra que eu vou fazer? Eu precisei escutar meu corpo. Então, eu falei, vou escutar meu corpo. E já fazia um ano, mais ou menos, que eu estava fora do ambiente de quadra. Então, para mim, vamos dizer que faz um ano que eu tô fazendo meio que uma transição. Um detox, mais ou menos isso. Tipo então, assim, para mim, talvez tenha sido mais fácil, porque é uma coisa que eu já vinha, obviamente, pensando antes da minha lesão, até porque, né, da minha idade. Mas essa lesão, vamos dizer que me ajudou a decidir e não ter aquele, nossa, será que eu posso mais um ano? Será que eu posso? Porque, com certeza, eu ia ser assim, entendeu? Porque eu falo que eu tinha duas coisas em mente. Eu falava, enquanto eu estiver bem e eu tiver num clube bom, e tiverem me pagando bem, por que eu não continuar? Não é? Eu falei, eu tô com saúde, vou continuar.
Agora, eu tinha outra coisa na minha cabeça super esclarecida. Se eu estiver ganhando bem e não estiver performando e não estiver entregando para o time, eu prefiro parar. Então, para mim é assim, agora que eu vi que eu estava lesionada e eu sabia que eu não ia conseguir voltar em alto nível, não tive nem dúvida que eu ia parar, assim. Então, para mim foi uma coisa muito... Mas, por exemplo, fácil. assim, até ali no seu convívio com outras atletas que vieram encerrar suas carreiras, não preciso citar nomes, você conviveu com esse processo também, né? Dos outros que estão ali. É muito realmente doloroso, se você puder trazer pra gente, assim, quando as pessoas confidenciam, Carol, eu vou parar, eu preciso parar, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Se você pudesse trazer pra gente algum tipo de relato, sem citar nomes, claro. No sentido de que é realmente muito doloroso. É porque assim, a gente vem de anos e anos e anos com aquela mesma rotina, né? Com aquela mesma adrenalina no corpo, aquela sensação de fazer esporte todo dia e tudo mais. E querendo ou não, chega uma hora que aquilo lá para do dia para a noite. Então, acho que tudo pesa, né? A mente, o corpo, tudo vai. Mas uma coisa que eu falo, principalmente das atletas de vôlei, né? As que eu falo muito... depois que pararam e, né, falam que não sentem saudade do vôlei, da rotina em si. Eles, óbvio, sentem falta do ambiente, né, de estar lá jogando, mas da rotina do vôlei ali nessa parte, porque... O processo. Ninguém fala que tem saudade disso. Então, assim, eu acho que isso ajuda um pouco. Mas é óbvio que tem essa coisa de quando você para, tem algumas coisas que fazem falta ali, né? Obviamente, a gente sabe que o salário diminui, a nossa demanda diminui, então você se sente... Você está sempre na mídia, então tem aquela coisa de você ser reconhecido, de repente você sai da mídia e ninguém mais te conhece. Então tem todas essas variáveis, né? Então, se você não souber administrar muito bem, é complicado, vai pesar em algum momento. Pra Carol tá bom, porque 2028 já tá aí, você vai estar trabalhando na ativa fácil, vem Los Angeles, já esteve em Paris. Você foi para Paris? Fui para Paris. Você fez o que em Paris? Nossa, foi muito legal porque antes de Paris eu tinha tido a minha lesão, a outra lesão, e o COB me fez uma proposta super inusitada, né? Eu acho que vocês sabem, eu fui comentarista e sou comentarista do Sport TV, fui há muito tempo e sempre sou, eu adoro comentar jogos. E eu tive a oportunidade de ir para Paris como influenciadora do time Brasil, né? E era uma coisa muito legal, porque na verdade eles nunca tiveram nenhum influenciador, né, para trazer essas coisas. E para mim também foi uma coisa totalmente nova, um desafio. Eu falei, meu Deus, como vai ser? E a Lívia, minha assessora, né, maravilhosa, ela falou, Carol, vamos embora que nós vamos fazer juntas. E nós chegamos lá e a gente começou a criar por nós mesmas, assim, porque eles deixaram a gente super livres para fazer o que a gente quisesse. E a gente começou lá a entrevistar as pessoas que estavam lá, os atletas e tudo mais. E foi uma coisa muito legal que aconteceu. Então, eu falo que é um outro mundo que eu também já estava vivenciando jogando vôlei. Então, para mim, eu falei, poxa, exatamente o que você falou. Eu tenho ainda uma luz no fim do túnel, não vai acabar tudo com o esporte de uma hora para outra, né? Então, Paris, para mim, foi... acabar, imagina. Não. Eu falo que... Vai aumentar a possibilidade, não vai ter que concentrar, jogar. Nossa, vai ter tempo, né, de fazer as coisas. Mas essa minha experiência lá foi maravilhosa. Eu representei marcas, algumas marcas eu consegui fazer de lá de Paris também. A gente teve várias parcerias. Então foi muito legal. Eu acho que acrescentou demais, assim, e amplificou mesmo a minha percepção do que é o mundo fora do esporte que a gente vivia. Só aquilo fechado ali, né? ali. Né? E nessa... O que o fato de ter a disciplina, a constância do atleta te ajuda na hora de ir para virar uma influenciadora, uma produtora de conteúdo? Eu acho que esses valores nossos, né, para mim, são meus, né? Eu falo que são meus, cada um tem o seu, e eu tenho uns valores muito bem resolvidos, não só do esporte, mas da minha família. Né? Então, obviamente, você tem que ver as marcas que você vai representar, isso com certeza. Mas eu acho que o atleta representa aquilo que ele é mesmo. Então, se as marcas estão se associando àquele tipo de atleta, eu acredito que ele saiba da história do atleta, né? Então, para mim, é muito legal e para mim eu tenho muita satisfação de representar marcas, porque eles vêm através do que eles
me viram como a atleta de vôlei, a Carol Gattaz, o que eu representei, o que eu pude fazer ali de superação, de liderança. Então, eu acho que isso a gente leva para influenciar outras pessoas. Eu falo que não é influenciar, mas é aquela coisa de criar uma comunidade, né? Criar os valores que as pessoas tanto buscam hoje em dia. Porque, querendo ou não, no fim do dia, todo mundo busca a mesma coisa, né? Querer ser melhor todo momento. Então, eu acho que através dos atletas, as marcas podem mostrar um pouquinho disso. Eu vi um vídeo do Kobe Bryant, que ele foi entrevistado. E aí você trouxe um tema aí que eu achei muito interessante da gente colocar aqui, que é liderança. Uhum. Que a entrevistadora pergunta para ele, o que você, hoje, no estágio de carreira que você já está, que ele estava ali, muito provavelmente já finalizando, encerrando a carreira. Uhum. O que o Kobe Bryant de hoje, né, em termos de liderança, poderia contribuir para o Kobe Bryant no começo da carreira. Ele, um cara extremamente competitivo, né? Total. Ao extremo. Atletíssimo. Né? E aí, foi muito interessante a fala dele, que ele diz o seguinte, ele fala assim, quando eu iniciei, né, eu não tinha a minha vida, o meu olhar para a vida pessoal, né, ele era extremamente restrito. Uhum. O meu foco era ali, treino, competição, vencer. E aí, a forma como ele lidava com os companheiros de equipe era muito assim, ou você tá no trem, ou você tá nos trilhos. Uhum. E aí ele diz que o maior aprendizado que ele teve de liderança foi que ele começou a ter mais empatia e compaixão por todos que estavam ali na equipe. E não só os atletas, como os outros também, sejam preparadores físicos, fisiologistas, etc. Uhum. E aí ele coloca que se ele tivesse tido mais empatia e compaixão, ele teria entendido os medos, as inseguranças, entre uma série de outros aspectos, e que ele ia ter conseguido muito mais resultados, não só individuais, como coletivos. Uhum. Você, com toda a sua experiência, liderança passa por isso também? Totalmente. Óbvio, né? O Kobe Bryant foi um atleta excepcional, um dos melhores que a gente já viu jogar e realmente era apaixonado pelo que faz. Mas, independentemente, ele era um ser humano como qualquer outro, diferente de outro ser humano que também tem sentimentos, que também tem sua vida pessoal, também tem seus traumas, tem seus medos. E realmente, quando a gente pensa que todo mundo tem que ser igual a gente, você já não vai funcionar como líder. Você tem que ter empatia. Óbvio que você tem que mostrar seus valores, mas você não tem que exigir que a pessoa seja igual a você, né? Eu acho que essa empatia que a gente fala é de entender o seu companheiro de quadra, porque nosso esporte é coletivo. Você não faz um tênis que você está ali sozinho, né? O esporte coletivo te leva muito a isso, principalmente quando você é um capitão da equipe, né? Um líder, uma equipe que tem que performar. Você tem que entender cada indivíduo da sua equipe, porque às vezes ela pode ser boa num lado e pode ter alguma falha de outro, e não é que ela vai ser ruim para o todo, que para o todo, para aquela equipe, ela vai ser maravilhosa. Só que se você não entender e tirar o potencial dela no máximo, para que ela vai servir para sua equipe? Então você tem que ter empatia, porque se ela tem medo de alguma coisa, ou, enfim, olha, ela não é boa em tal lugar, e você não entende isso, é complicado ela performar ali para sua equipe. Então eu falo que hoje um líder precisa entender e não exigir, não se impor. Então esse tema de empatia com as pessoas, enfim, com o ser humano, cada dia eu acho que fica mais visível que a gente precisa ter, né? Porque realmente cada um é cada um. Então o Kobe, para mim, um dos melhores atletas, mas realmente ele era muito focado em treino e tinha que acordar 1 hora antes para treinar. E de repente, cada um uma não vai acordar 1 hora antes, mas vai dar os 100% ali nas 2 horas que estava ali, entendeu? E vai performar bem. Então, eu acho que empatia é uma palavra que tem muito a ver com tudo isso, dessa liderança. Eu imagino a complexidade de ter empatia e compaixão num ambiente de extrema competitividade, né? Exato. Né? Porque é extremo, né? Extrema Imagina vocês lá, competitividade, né? egos. Sim. Porque a gente não pode esquecer disso também, né? Eu falo que
o atleta, né, os seres humanos, mas o atleta em si, pela competitividade, por querer ganhar, por querer ser sempre o melhor, também tem um ego muito elevado. Então, você imagina para lidar com essas pessoas. Imagina você ser o capitão, ou principalmente o técnico, né, o líder dessa pessoa. Se você não tiver uma compaixão, uma empatia ali, você não consegue trabalhar. As pessoas não vão deixar exercer sua liderança ali no meio, né? Então, assim, é um ambiente bem desafiador, mas que, se você fizer com carinho, com jeitinho, eu acho que dá tudo certo no final. Um time vencedor é um time que é mais unido ou é um time que tem mais capacidade de decidir na hora do vamos ver? Eu acho que leva as duas. Não tem uma fórmula. Eu acho que nenhum esporte tem uma fórmula. Não é uma matemática, né? É uma fórmula exata. Mas eu acho que tem tudo. Eu acho que um time unido faz muito diferença no final, porque isso aí, nem eu falei, né? O final é um jogo de um dia, mas o processo todo dura meses. Então, imagina, para você aguentar todo esse processo, o time tem que ser unido, tem que estar falando a mesma língua. Mas a capacidade da gente decidir um jogo, decidir um ponto com a frieza também é muito importante, né? Então pode também ficar em primeiro o campeonato inteiro, mas chegar lá na final, naquela partida decisiva, se a gente não performar também não adianta você ser unido, que vai acabar chorando todo mundo junto, né? Então é melhor sorrir todo mundo junto com as pessoas que têm a capacidade de decidir. Que legal. Sabe por quê? Até voltando aqui esse tema liderança, o Zé Roberto, né? Uhum. Ele também treinou já equipes masculinas, né? Uhum. E aí ele comentou, tipo assim, trouxe ali um rápido detalhe, acho que foi numa entrevista, não sei para qual veículo, mas que ele falou assim, quando eu treinava as equipes masculinas, antes ali da saída do vestiário, né? Era... Uhum. Aí ele começou a perceber com as mulheres, não. Elas paravam em frente ao espelho, elas se olham, elas veem como elas estão. E tipo assim, ele teve que desenvolver essa sensibilidade de sacar isso aí, que era um detalhezinho. Aí, olhando, por exemplo, você conviveu com o Zé Roberto. Esse seria um dos diferenciais dele em termos de liderança, essa sensibilidade de poder sacar esses momentos e disso ele conseguir potencializar a equipe e cada atleta? Ou tem outros pontos que de repente você pode compartilhar com a gente, que você conviveu com ele, que você fala, não, isso aqui também era muito importante, isso também. Não, eu acho que o Zé, ele foi muito cirúrgico quando ele começou a entender o ponto feminino, que ele leu um livro, né? Então ele começou a entender o que nós tínhamos de diferente e o que a mulher tinha, que ele não tinha no masculino, que tinha no feminino. Exatamente. Essa coisa da vaidade, essa coisa de maquiar, que o masculino não tinha. A diferença, por exemplo, da mulher para o homem é uma diferença meio... O homem, você briga ali, se mata dentro de quadra, acabou ali e tudo mais, vamos tomar uma coca juntos. Um feminino não, um feminino você tem que ter mais cuidado, porque ela vira a cara para outra, e aí fica dias sem conversar. Então, o Zé, nessa parte, ele foi muito, vamos dizer, autoritário, mas no sentido bom da palavra, por quê? O Zé sempre foi muito sério, né? Uma pessoa muito séria, e pode não parecer, mas ele é um pouco fechado, principalmente no dia a dia, ele é mais fechado. Então, essa parte assim de liderança ali no meio, ele teve que ter muita sensibilidade. O Zé melhorou muito nesses últimos anos, porque ele entendeu também que ele precisa evoluir assim como todo mundo evoluiu, né? Essas coisas de redes sociais. Hoje em dia, por exemplo, ele não pode dar uma bronca numa mulher no meio do jogo, que ele pode tirá-la do jogo. Coisa que às vezes no masculino não. O masculino ia falar assim, vai se ferrar, não sei o que, nananã. Às vezes até partir pra cima dele. Então, são pequenas coisas ali que, de repente, ele teve que se adaptar com o feminino, né? E eu falo assim que mulher não é fácil lidar, mas ele sabe porque ele impõe esse respeito. Então, eu falo que hoje em dia não, né? Eu acho que todo lugar, se tem um líder que você respeita, né? E não só pelo que ele fala, mas o que ele faz. O Zé, ele fala às vezes pouco, mas ele faz, ele tá ali, ele ama o vôlei, ele quer sempre estar em primeiro. Então é um espelho pra gente, né? Ele ama o voleibol. Então eu sei que
eu particularmente, eu tava ali na seleção, eu me inspirava nele, eu falava, cara, esse cara tá aqui até hoje, querendo ganhar e não descansa. E não perde a vontade de ganhar, né? É muito louco. Exato, era até às vezes ruim pra ele, porque ele tem que, tudo bem que a família dele é super próxima, né? Mas às vezes a gente tem que aprender a balancear um pouco da nossa vida pessoal, mas o Zé sempre foi muito focado, então ali, aquela liderança ali era muito importante, ele soube entender isso, né? E hoje em dia ele tá muito melhor, muito mais suave, antigamente ele dava broncas homéricas. Hoje em dia ele já toma mais cuidado, porque senão ele pode tirar alguém do jogo. Assim, até né? porque é muito isso, né? Tem uma mudança geracional de não aceitar esse comportamento, né? Muito, muito. Às vezes a gente compara, né? E eu não gosto de comparações, porque eu acho que tudo são evoluções. Muitas vezes a gente compara a nossa geração de 2004, 2000, até 2008, que a gente, tudo que eles mandavam a gente fazer, levanta esse peso de 500 quilos. A gente ia lá, levantava, não sabe, a gente não sabia, mas a gente acreditava. Não questionava nem nada, fazia. Exato. Hoje em dia já não é tanto assim, né? Hoje em dia tem mais cuidado, obviamente que a gente faz o que eles mandam, mas tem outras, a gente tem na palma da mão várias informações, até pro chat GPT, a gente pode levantar, entendeu? Então tem as contestações também. Então eu falo que essa geração nossa era mais cascuda, né? Porque quando a gente falava, apertava e pressionava, a gente respondia. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem essa coisa. E tá tudo bem também. Eu não vou falar que é uma geração mais soft, mais Nutella, mas... Não, mas talvez seja a evolução, é o que você falou. É isso, é a evolução. Elas são, eu acho que... não sei te explicar, né? Porque eu não sou expert nisso, mas eu acredito que seja a evolução das coisas que estão evoluindo. Hoje em dia, essa geração mais nova tem outras habilidades e outras coisas boas que talvez a gente não tivesse, né? Então, sem dúvidas. Uma coisa, quando agora que tipo, você está num outro estágio, né, da sua carreira, né? E aí você tem, se não me engano, quase 580 mil seguidores, né, no Instagram, se eu não me engano. Eu atualizei os números, eu entrei agora 700 e eu ia fazer a comparação, a Carol hoje a comunidade da Carol no Instagram tá 753. Ela é a 24ª maior cidade do Brasil. Tá? Você pode já ter um argumento bom de venda. 24ª cidade do Brasil. Já passou Natal, capital do Rio Grande do Norte. Entre as capitais é a 17ª. Olha que bom. Tá? Eu não sabia esse dado. Tá vendo? Esse dado totalmente. Tá vendo? Você já pode marketing. dizer, aqui. É isso, é um bom argumento de venda. Você tá entre as 25 maiores cidades do país. É a comunidade da Carol no Instagram. E aí a partir desse número atualizado, você nesse outro estágio da sua carreira, como é a sua relação com essa comunidade? E o que você sente que eles querem da Carol? Como é que tá essa troca? Porque como você falou, quando a gente tá na mídia, a galera sempre mandando mensagem, tudo aquilo, a interação é um outro ritmo. Agora não. Como é que tá isso, assim, dentro dessa mudança? Você tem percebido já a mudança? Tenho. Assim, na verdade, essa comunidade que eu tenho, que é muito legal, que eu falo que são pessoas que me acompanham há muitos anos e que gostam da atleta Carol Gattassi, e não da atleta do Praia, a Carol do Praia, ou a Carol do Minas, ou a Carol do Osasco, enfim. Eles gostam da atleta Carol Gattassi. Então, o que eu sinto muito, obviamente, né, quando eu tô jogando, quando eu faço um jogo bom, que a gente ganha jogo, obviamente, tem mais interações. Mas as interações, do meu lado pessoal de vida, não diminuíram quase nada. Por quê? Porque as pessoas gostam da Carol Gattassi como atleta, como pessoa, e fora isso, né? Eu tenho essa comunidade muito presente ali no dia a dia. Eu recebo várias mensagens, você vê que não para. Então eu fico até pensando, falo, nossa, será que vai diminuir? Até agora não diminuiu nada, porque é uma coisa muito legal que eu tenho com essas pessoas. E eu espero também, né, agora, mais ainda. Porque eu trazia algumas coisas do esporte, obviamente toda a minha vida do esporte, e eu não vou deixar de trazer esses meus valores do esporte para a minha vida pessoal, que são os meus valores. E espero que eu falo, né, que eu possa trabalhar exatamente isso, com marcas, com outros tipos de marketing, que essas pessoas possam entender e possam se identificar também. Essa comunidade toda, que a gente possa ter essa troca, que eu tenho certeza que vai ser muito legal também. Esses 756 mil seguidores. A 24ª? Se fosse uma cidade,
seria a 24ª cidade Que brasileira. bom, vou usar bastante isso agora. É, já te deu um bom argumento de venda. Exato. Você pode dizer, ó, aqui, ó, tá entre as 25 maiores cidades do Brasil. É E assim, acho que isso talvez seja um bom termômetro desse jeito de ser, né? De comunicar, de atender e mostrar, né? Qual que é o teu maior aprendizado no meio de tudo isso, Carol? Como é que você, Carol, foi se modificando para vou buscar uma rede social, vou trabalhar isso? Porque eu fico pensando, como atleta, deve ser muito difícil. Porque é uma exposição, além da exposição que você já tem, teoricamente, desvio de foco de um objetivo que é sempre uma conquista, esse processo todo que a gente estava falando, né? Eu acho assim, o que, para mim, eu acho que fez muita diferença era quando as pessoas, eu via o carinho que as pessoas tinham comigo, não só nas redes sociais, mas principalmente as pessoas no olho no olho, né? Então, que a gente fala que... No teu caso não era tão olho no olho, mas tudo bem. A gente olho no olho, baixar um pouquinho. Se abaixar um pouquinho, mas um pouquinho a gente baixava. Mas eu falo que o carinho que os fãs e as pessoas que admiravam o meu trabalho, eles tinham comigo. E isso me dava uma energia e uma força tão grande que eu pensava, gente, eu preciso retribuir essas pessoas de alguma maneira. E, de repente, contribuindo era me expondo um pouquinho mais, né? Expondo o meu dia a dia. E eu ainda acho que eu ainda faço pouco, ainda poderia mais. Mas eu falo assim, expondo o meu dia a dia, me deixando um pouco mais aberta para as pessoas entrarem na minha vida. Óbvio que não é fácil, porque você fica muito mais exposta. Mas a gente já é exposta naturalmente. Então eu falava, por que não retribuir esse carinho? E deixar um pouco mais pessoal esse contato. E para mim esse diferencial foi muito. Quando esse contato das pessoas, e eu entendi que às vezes eu precisava de... Cara, as pessoas às vezes não precisam mais de 10 segundos do seu tempo. E eu fazia questão, e eu falo que eu vejo também, e algumas poucas atletas, que a gente fica até o final ali para atender todos os fãs que vêm de longe para assistirem nossos jogos. Então, o quanto era importante para eles eu ter 10 segundos para olhar no olho dele, ele falar para mim, cara, nossa, eu gosto muito de você, admiro o seu trabalho. Aquilo lá era uma energia muito boa para mim, e eu agradecia, dava aquela atenção para ele. As pessoas já ficavam super felizes. Então eu falava, caramba, que delícia isso. Que delícia que eu esteja fazendo alguma diferença na vida das pessoas. E para mim, uma das coisas que eu mais pensava e penso assim na minha carreira se eu puder ajudar as pessoas em alguma coisa que eu estiver fazendo, enfim, no lado positivo, de dar uma esperança, de dar uma motivação, para mim já vai valer, né? Então eu acho que esse é um dos legados que eu gostaria de ter deixado na minha carreira, e talvez eu tenha deixado, que é isso, de ajudar as pessoas várias vezes, não só desse lado do vôlei, mas fora a vida pessoal, vida de relacionamentos, né? Muitas pessoas para se assumirem, enfim, né? Então, enfim, são várias coisas que me fizeram querer ainda mais trabalhar esse lado mais influenciadora também nessa parte. Como é que foi quando agora você é uma criadora de conteúdo, né? Como é que foi quando você abriu ali, o celular pela primeira vez, falou, agora vou começar aqui a ter que criar conteúdo, a me expor ainda mais e tal. Como esse processo foi do tipo, apertou o play e foi, ou agora vai começar uma nova fase? Como é que foi isso aí? Não, acho que foi muito natural, assim, sabe? Até no nosso dia a dia do vôlei mesmo, a gente já começa a fazer nossos conteúdos, a filmar, a gravar mais os nossos bastidores do vôlei também, que as pessoas gostam, né? Sim. Que a gente não expõe tanto. Mas é engraçado, porque eu ainda, não que eu gosto de fazer, mas eu ainda às vezes eu falo, nossa, mas será que as pessoas vão querer me ver acordando, me ver o que eu como, todo dia a mesma coisa? Mas aí as pessoas falam, cara, eles gostam, as pessoas gostam de ver o que você come, o que você bebe, o que você gosta de fazer, aquele caminho que você faz pro clube. Aí eu falo, gente, e é verdade, isso as pessoas gostam de ter, mais uma vez eu falei, tem esse contato com a gente mais íntimo. Então, ali que eu comecei a entender e comecei a fazer meio que sem pressão, porque eu acho que quanto mais a gente mostra que a gente e no orgânico mesmo, então acho que foi muito natural, assim, sabe? Então, não foi nada de preciso fazer isso, não, foi natural. Tinha alguma coisa quando você era pequena ali, querendo ser atleta? Como é que era pra você, Carol, se projetar? Você se projetava atleta mesmo ou não? Não me projetava. Eu venho de uma família que não tem nenhum atleta, ninguém foi atleta, né?
A não ser que quando eu assistia, por exemplo, um jogo de vôlei, na época era pela TV que a gente via, né? E assistia um jogo de vôlei e eu, obviamente, via aquelas meninas lá da seleção, principalmente, porque eu não acompanhava muitos jogos de clubes na época, né? Eu era muito nova. Então era mais quando tinha algum mundial ou as Olimpíadas que a gente acompanhava. E aí sim, eu falava, nossa, eu amo aquilo ali. Mas eu nunca me projetava como atleta, porque eu nunca imaginava que eu fosse ser atleta, né? Acho que do interior, às vezes a gente não tem esse pensamento. E não tinha rede social, então você não tinha meio que noção de nada. Mas eu gostava muito de esporte, então eu gostava de fazer tudo. E aí foi meio que nessa caminhada. Eu nada projetei para o futuro, vai ser meu futuro. Mas eu sempre gostei de fazer esportes. Então isso já era um passinho ali. E aí acabou que foi indo e foi. Foi indo e assim, aquela menina é alta, vou jogar, na verdade, eu joguei basquete, aí depois joguei futsal, aí joguei vôlei, joguei handball, joguei de tudo pela escola, né? Mas o que me fez mesmo continuar no vôlei foi que um time de Rio Preto, o Automóvel Clube, ele se federou. E federar no interior é jogar contra os times da cidade e até do estado, né? Então foi onde eu tive a oportunidade de aparecer para outras pessoas me convidarem, né? Obviamente já chamava atenção pela minha altura e aquilo lá já foi um caminho, mas não tinha nada. E eu fui indo. Depois que comecei, foi ano a ano, assim. Peguei seleção, aí pega a seleção juvenil, aí depois fui convidada para um time melhor, e isso foi passo a passo, assim. Não foi nada que falou, nossa, eu quero, sabe? Mas foi um caminho trilhadinho. Foi assim. acontecendo. Foi acontecendo. Quando você olha hoje o voleibol no Brasil, voleibol feminino, né? Pegando aí como o Eric falou, de quando você começou, hoje, tipo assim, o ecossistema que transita em torno do voleibol feminino, focando nele, é muito mais profissional, muito. Né? É possível se viver hoje em dia só do vôlei? Não só, tô falando das atletas dos principais times, mas assim, esse ecossistema todo, é possível ou ainda não? A estrutura não permite que você viva só de vôlei? Eu levo mais para um lado pelo seguinte, obviamente que o vôlei hoje em dia, principalmente feminino, está muito mais profissional que antigamente, isso sem dúvida nenhuma, né? Cada ano a gente vem melhorando, vem buscando novidades, enfim, inovações, isso é natural. Mas ainda, obviamente, no Brasil, o vôlei, nossa Superliga tem 12 equipes, vamos falar ali que umas 5, 6 pagam razoavelmente bem, a 7ª, 8ª, 9ª também, talvez não tanto, e as outras quase não pagam nada, né? E a gente sabe que hoje o Brasil... Jogar, né? A gente ganha um dinheiro, mas não é muito. Então, você se vive com o salário do vôlei? Você vive com o salário do vôlei, mas a carreira de um atleta é curta. Então, será que essa pessoa vai conseguir juntar dinheiro para o pós? Eu não acredito, porque pelo salário que elas ganham, elas não conseguem. De repente, dependendo do nível de vida que ela tem, você não consegue guardar muita coisa. Então, você vai precisar fazer outra coisa. Aí você para com 30, 35 anos, vamos falar hoje a gente está mais longevidade, 40, para de jogar vôlei, tá bom, sem guardar dinheiro. E aí? O que você vai fazer? Se você não tem um emprego, se você não tem um diploma, porque muitas de nós não temos como estudar. Hoje em dia ainda tem mais a facilidade de ter as faculdades à distância, né, EAD, mas antigamente não. Então, assim, você se vive ali um período, mas você não consegue se manter e ter esse pé de meia como outras profissões fariam até você se aposentar, um exemplo, entendeu? Então, tem clubes que não têm incentivos, não tem carteira assinada, então como que você vai ter depois um incentivo do governo? Então tem várias variáveis ali no meio, né? Obviamente que as principais atletas ganham muito bem, muita grana mesmo, principalmente as que estão fora do país, né? Não a gente aqui, principalmente as que estão fora. A gente consegue viver super bem, consegue fazer um pé de meia bom se tiver um bom consultor financeiro, que é o que a gente estava falando antes, né? Que eu falo que é uma das coisas que eu gostaria de trabalhar com as atletas mais novas, é pensar nesse lado financeiro e jurídico aí nessa questão. Mas a maioria, a grande maioria, eu acredito que não consiga viver por muito tempo só com o salário do vôlei.
E aí a gente entra num ponto assim, você, Carol, olhando todo essa experiência que você teve, Superliga por anos e anos e anos, o que precisa melhorar para que essa realidade se transforme? Eu acho que é o nível de patrocínios, né? O nível da nossa liga, principalmente, né? Facilidades que a nossa confederação pode ser que crie para mais times fazerem parte do vôlei, né? Porque, obviamente, os times que estão, né, mais para baixo da tabela não tem um patrocinador forte, não tem uma grana para investir tanto em jogadoras. Então, também eu falo, tem variáveis a 1000, né? Então, assim, eu falo que, por exemplo, um time do Minas está super estruturado, um time do Praia é super estruturado de patrocinadores, mas um outro não tem. Então, eu acho que esse incentivo, talvez, para mais empresas estarem no meio da liga, né? Eu falo que eu sempre vejo um modelo americano de fazer esportes. Então, eu sou apaixonada com modelos americanos de fazer esporte. Então, se o nosso vôlei começasse a se profissionalizar do jeito que é lá, obviamente a gente sabe que o dinheiro não gira aqui do mesmo jeito. Natural. Natural, mas se a gente conseguisse se estruturar melhor, o vôlei é um esporte que tem muitos públicos. É o segundo maior esporte do Brasil hoje, em termos de audiência de TV e de plataformas. Então não tem como você falar que o vôlei não te dá retorno, porque dá. Agora, como será que está lá em cima, nas gestões, que a gente sabe que, infelizmente, ainda tem algumas coisas que são ultrapassadas? Então, essa questão que precisa ser revista, né? Obviamente, a gente espera que isso vai melhorando ao longo do tempo, que essas inovações aconteçam, mas já poderiam estar muito à frente. Um pouquinho mais à frente. Pelo seu relato, o ecossistema ele é frágil, né? Ele É frágil. Ele é frágil. Uhum. Na sua visão, o Brasil ele vai conseguir se manter nos próximos anos na elite, ali disputando mesmo campeonatos, a partir desse ecossistema frágil? Uhum. Ou esse ecossistema precisa ser melhor cuidado para que a gente consiga ainda se manter como potência? Você fala do vôlei. Do vôlei feminino. Vôlei feminino. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que, claro que a estrutura ainda é frágil, mas eu vejo que as pessoas estão melhorando. Eles estão tentando melhorias a passos talvez não tão largos quanto a gente gostaria, mas eu vejo melhorias. Então eu acredito que, se bem trabalhado, o principal que a gente fala, que é a base, né? As jogadoras mais jovens, que eu acho que isso é o principal do nosso futuro do voleibol, ou do esporte no geral, né? É isso. Então, olhar com mais carinho para a base, de como a formação das nossas atletas estão sendo feitas, para que as nossas seleções principais tenham bons resultados. Porque com esses bons resultados que vem os patrocinadores, vem a visibilidade, vem as marcas querendo dar esse suporte. E é isso que vai levar a gente, porque, infelizmente, ainda os campeonatos não são tão rentáveis, então tem que vir ainda patrocinadores de fora, né? Patrocinadores, empresas que possam dar esse suporte para a gente. Então, eu acredito que quanto mais a gente trabalhar a base, fazer uma base sólida, conquistar os campeonatos e medalhas em campeonatos mundiais, Olimpíadas, para poder trazer mais estrutura para a gente ir melhorando a cada ano. Eu acredito que sim. Hoje acho que a gente tem uma deficiência, se a gente pode dizer assim, em campeonatos de base no Brasil. O Praia, por exemplo, tem profissional, tem base. Tem base. Tem base até 16 para cima, não é isso? Eles têm a escolinha. O Praia tem a escolinha. Praia é exceção. É o que a gente sabe, Praia, o Minas. Praia, Minas é exceção, mas assim, a exigência, né, de vários clubes que poderiam ter, né, essa base, infelizmente a gente sabe que não tem, não é a realidade. Mas sim, eu acho que essa base é o que vai sustentar a gente no futuro, né? Então... porque o vôlei dos anos 80 vem muito do Banespa, tem investimento em base, e do Bradesco tem investimento em base. Exato. Eram os dois grandes projetos, e o Bernardinho depois com o Rexona montou lá com a Ana Moser lá em 94, e foi onde o Brasil foi criando, mas
sem essa base a gente não vai crescer, né? E a gente tem alguns campeonatos, né? A CBC agora que ajudam e fazem esse campeonato da base, então vários clubes conseguem levar suas meninas mais novas. Porque o que a gente fala, que a gente tem muita dificuldade aqui, é levar as meninas mais novas para jogar esses campeonatos mais importantes, para participarem Para subir o nível. Exatamente, para participarem de equipes adultas. Porque muitas delas chegam no adulto e está muito discrepante o nível, que não consegue. Lá fora não, lá fora você vê menina de 18, 19 anos já em clubes grandes. Aqui você demora um pouquinho. Então, assim, o que será que esse gap aqui, como que poderia melhorar, né? Então, eu acredito que sim. Aqui em São Paulo tem alguns clubes de bases bons, o Pinheiro, São Caetano foi, acredito que seja, faz tempo que eu não acompanho, mas Pinheiros, Osasco tinha também na época do... Então, vários clubes a gente contavam com eles, né? Então, eu acho que essa base, sendo bem formada, seria o grande diferencial. Mas vamos ver como vai ser aí nos próximos anos, né? A gente espera que sim. Cenas dos próximos capítulos. George! Sim! Carol, prepare-se. Agora é aquela hora que não sabemos o que vem pela frente. Nossa Nem senhora. eu, né? Como Nem sempre. você. Nosso oráculo. Oráculo. Você é o oráculo. Oráculo. Vai botar Até o óculos. Hoje eu vou Meu colocar Deus. até o óculos. Nossa Senhora. É a hora. Nossa senhora, é ótimo. Ai, meu Deus. Do único, Coloquei. exclusivo e inerrepetível momento. O cara O senhor atrapalhou meu momento. Desculpa, Deixa eu falar. cara. Momento, George. Olha pra você ver que foi um momento especial. Ele até falou, quando eu coloco o óculos, porque eu não tô enxergando nada mais de perto. Essa frase aqui eu separei com muito carinho pra você. A verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Marcel Proust, escritor francês. O que essa frase significa para você, na sua vida? Acho que tudo, né? Eu acho que essa, principalmente agora no final da minha carreira, porque eu não precisei tomar novos rumos para chegar onde eu cheguei. Eu só precisava ter outros olhos, né? Eu precisava enxergar de uma maneira diferente o meu caminho, o meu potencial ali. E que de repente eu tinha todo esse potencial, mas eu não conseguia extrair da melhor maneira possível. E foi quando eu consegui, ali a partir dos 33, 34 anos, essa virada de chave, que eu estava no Minas, e comecei a ter essa percepção. Continuei na mesma estrada, que era meu sonho, que era disputar umas Olimpíadas, e cheguei. Então, foi só mudar um pouquinho essa visão para o lado certo, que a gente chega onde a gente quer. Não só chegou, como chegou ao pódio. Graças a coisa a Deus. É só chegar. Sim. É isso aí. Até o pódio, entendeu? É outra história, né? É isso aí. Momento, Afinal, o George tomou um bloco agora, hein? Nossa, mas é linda essa frase. Essa frase é muito boa. Carol, obrigado. Obrigada a vocês. Então já tem encontro marcado no Fórum da Máquina, no curso. Já tenho vários compromissos. Já vou fazer vários compromissos. Ó, e o presidente falou, então você tá tranquilo. Eu tô super lisonjeada aqui, porque eu quero ir muito. Eu quero fazer tudo que eu puder aí de melhorias. É isso aí. Mas obrigado. Não, e poxa, é muito legal a gente ter essa nova geração de ex-atletas, ou nova geração de atletas, querendo fazer parte e querendo construir mais a comunidade do esporte. Eu acho que isso sem dúvida. É onde realmente a gente vai trazer transformação com pessoas que construíram trajetórias maravilhosas, e você é uma delas. Obrigado, Carol. Obrigadão, mesmo, Carol. Adorei. E nesse tempo livre que a Carol tem agora, ela pode diariamente entrar no maquinadoesporte.com.br, né? @Máquina Esporte nas redes sociais. Nós não somos uma grande cidade como a Carol, mas estamos caminhando. Mas é isso. Então, diariamente, maquinadoesporte.com.br, @Máquina Esporte. Terça que vem tem mais maquinistas. Certo, John? Sim, eu tô comprando minha passagem para ir para Gatás. Beleza. Precisa ver se ela aceitou. Ela Estão todos convidados. Tchau. Tchau.